Tema de hoje, vinho fortificado português, mas hoje não vamos falar do Porto, que é talvez o vinho português mais conhecido no mundo e talvez o vinho fortificado mais conhecido no mundo. Hoje nós vamos falar de um outro estilo de fortificado português, tão delicioso quanto o Porto, que é o Madeira. Quem vai nos apresentar este vinho é o enólogo da importadora Porto a Porto, onde estamos, aqui em Porto Alegre, o Vitor Hugo Hartwig Seifer. Tudo bem, Vitor Hugo? Tudo bom, Irineu. É uma satisfação receber você aqui na nossa casa. Poder falar um pouco dos nossos produtos, em específico hoje Portugal. Né? E um vinho que tem história também, tem né? História tem também. História, um vinho delicioso. Começa pelo nome, né? É um vinho com nome de ilha e uma ilha com nome de vinho. Exatamente. Né? Vinho da Madeira. Eles estão tão, hoje, né, esses dois nomes se confundem, né? A Ilha da Madeira com o seu vinho mais famoso, o vinho que só é produzido lá, né? O Madeira só pode sair daquela ilha. E tem um estilo também de vinho diferenciado e também um processo de produção. A gente vai falar um pouquinho primeiro sobre as classificações, como é que se organiza essa classificação do vinho Madeira. O vinho Madeira também ele tem um órgão que fiscaliza, né, a produção dele. Nesse caso é diferente, é um Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato, né, da Ilha da Madeira, onde nós temos um clima muito específico, uma região quente com invernos amenos, que fazem frios, né, nesse local. Então a gente tem, por características climáticas naturais, né, períodos de grande insolação. Isso depois, o vinho já quase pronto, vai influenciar também. Mas ele é um pouco diferente a classificação, comparando com o vinho do Porto. Onde o vinho do Porto são 4 classificações, de acordo com a doçura, aqui nós temos mais uma. Que aqui são vinhos muito doces, meio secos, que não tem o vinho do Porto, e depois os muito secos. Exatamente. São 5 categorias. 5 categorias, exatamente. Então, hoje nós vamos provar um seco. Né? Então, é um vinho que o processo de elaboração dele também é diferente do vinho do Porto. Aqui ele passa até por um processo de aquecimento, né? Quer dizer, a oxidação, que é um temor de muitos produtores de vinhos, aqui no caso ela é intencional. É intencional, muito bem-vinda, né? Dá todo o diferencial no vinho. Mas antes desse processo, né, dependendo do que a vinícola quer fazer, qual grau de doçura ela quer ter o vinho, se adiciona a aguardente vínica também. Aí como no Porto. Em determinado momento da fermentação, se adiciona. A diferença é que no Porto a aguardente tem 77% de álcool. No vinho Madeira é 96%. Nossa, é quase álcool puro. Então é uma concentração bem grande. Então aí já muda as qualidades e características finais do produto. Mas ele vai ter isso aí, 19, 20 de álcool. Ele vai estar na mesma faixa do vinho do Porto, entre 19, 20, 21. E aquele processo de aquecimento proposital, geralmente acontece na parte mais alta da adega. Ou seja, as barricas ficam perto do teto. Perto do teto, perto do telhado, a incidência solar, receber o calor mesmo. Então esse ainda é o método mais tradicional que se usa. Já existem também, esse mesmo método feito em tanques de aço inox. Com aquecimento. Com aquecimento a 50 graus. Então, isso, claro, encurta o período, você não precisa deixar tanto tempo no sol aquecendo, e os custos no final serão mais baixos também. Aí já é um processo mais industrial. Mais industrial. Mas o Madeira autêntico, ele tem essa característica de ser aquecido naturalmente, quer dizer, um vinho quase cozido, mas de forma muito natural. O calor da própria vinícola, do sol, acaba esquentando ele. Até se fala que esse processo é um processo de caramelização, que dá esse toque de caramelo ao vinho.
Bom, uvas, que uvas eles têm lá na Ilha da Madeira para fazer isso? Eles têm, assim como no vinho do Porto, né, tem algumas uvas autorizadas e algumas recomendadas. Sim. Né? Então, aquelas regiões muito difíceis de se elaborar, de se ter um plantio, eles recomendam algumas uvas que ali podem dar certo. Mas a uva tinta principal deles é a tinta negra. Sim. Tinta negra. Essa é digamos, a principal, a emblemática da Ilha da Madeira, Da Ilha da Madeira. para a elaboração do vinho madeira. Exato, né? E é a uva que predomina nesse vinho, né? Ela tem outras uvas tintas também, né? Mas que predomina é essa variedade. E o vinho da Madeira também tem a questão de ser famoso por grandes personagens, né? Admirarem e serem grandes conhecedores dele, como Thomas Jefferson era um grande apreciador, George Washington também. A gente, para quem acompanha obras literárias, já deve ter visto obras de Shakespeare também, cita o vinho da Madeira. Então, depois que conhece ele, você se apaixona e é só provando para conhecer. Quer dizer, é um vinho também com muita história, né? Que é muito importante no vinho, além do líquido, ter qualidade da história. Esse vinho chega ao mercado brasileiro por quanto? Esse vinho ele vai chegar na faixa de R$65. Esse também é uma família, a vinícola era familiar também? Ela também continua sendo familiar, da família Justino, que desde 1870, então é uma das mais tradicionais vinícolas e que hoje ainda tem um estoque, um dos maiores estoques de vinho madeira. Sim. Então tem todo esse apelo de ser muito tradicional a vinícola. Tudo bem? Vamos provar? Vamos provar. Ele tem uma garrafa também, né? Muito característica, né? Inconfundível. Todos eles vêm com a rolha também do vinho do Porto, vem a mesma rolha. Que você pode reutilizar, um vinho que você pode abrir e continuar consumindo ele lentamente, quer dizer, não é um vinho para ser consumido rapidamente. Tem o selo de garantia aqui também, né? Sim, selo garrafas numeradas, tem todo o controle que só os europeus fazem, né, da produção de vinho. A cor já é bem mais clarinha, né? Mais clarinha. Dourado, puxando aqui para, né, um castanho com reflexos dourados, né, muito bonito, bonita a cor dele. Uma coloração de vinho, se formos pensar em vinhos brancos não fortificados, aqueles vinhos brancos bem envelhecidos já. Esse, na verdade, vinha com 3 anos, né, de envelhecimento em cascos de madeira, né? 3 anos, 3 anos, e a aguardente vínica, ela é adicionada já no final. Já não tem mais açúcar para ele ficar seco, né? Ele ficar seco. Se adicionasse antes, interromperia a fermentação e teria açúcar residual. No nariz a gente sente esses aromas da oxidação, né? Bem característico. Muito característico, não tem como confundir. Um vinho que tem uma assinatura olfativa impressionante. Só que aqui no caso a oxidação é bem-vinda, ela é justamente o que se busca e é a personalidade, digamos, o caráter do vinho. Muito bom. Ele é seco, mas a gente sente uma certa doçura que é talvez o álcool, né? O álcool, a classificação dele também é diferente dos vinhos. Sim. Né? O vinho seco ele não pode ter menos de 5 gramas. Claro. Diferente da classificação do vinho madeira. Do vinho tranquilo, normal, claro. Aqui a gente sente que ele tem uma doçura, mas talvez em função do álcool também, do próprio processo de produção. Tem aromas bem... muito marcantes. Frutas bem maduras, né? Fruta madura, fruta cozida, fruta em composta. Geleias, né? de frutas de polpa branca. Pêssego, abacaxi, esses pêssegos em caldas, essas frutas assim. Muito característico também esse aroma da oxidação, né? Que
né? Vale a pena frisar que aqui não é ruim. Aqui não é defeito, é qualidade, é a personalidade, é a característica do vinho. Um vinho também que pode acompanhar, pode ser um aperitivo, acompanhar uma refeição. Também se encaixa, né, como aperitivo, ainda mais esse que é um seco, né? Então você, como aperitivo, ele combina muito bem Na entrada, né? na entrada dos pratos, até com um welcome drink, alguma coisa desse tipo, né? Você ter uma garrafa de vinho madeira sempre vai prestigiar o aniversário, seja um evento, né? Seja reunião com amigos, então sempre traz um toque nobre, alguma coisa diferente. Exatamente, é um vinho único no mundo, é um vinho muito especial. Vitor Hugo, esse vinho chega ao mercado, já falamos de preço, não falamos ainda, né? Se não falamos novamente. Vamos reprisar aqui, mas eu acho que não. Esse vinho ele vai chegar a R$ 65, na faixa desse preço, né? Às vezes 75, às vezes um pouquinho menos, que é um preço acessível. Né? A gente busca aqui exatamente isso, custo-benefício, preço, qualidade, essa relação tem que ser muito boa. E você já começa bebendo um vinho já de boa qualidade, excelente qualidade, com longa tradição, uma família tradicional da Ilha da Madeira, e vai também aproveitando e conhecendo um pouco, dando essa volta aí pelo mundo dos vinhos, conhecendo outros estilos de vinhos também, né? Muito bem, Vitor, muito obrigado, saúde. Saúde.